Desculpa, eu tive um problema, eu sou a pior em tecnologia, mas bora lá. Eu disse que a gente ia bater um papo a respeito das polêmicas que continuam a respeito da lei que proíbe a vaquejada. Pois é, né? Eu fico assim um tanto atônita de ver que a gente precisa dar um passinho tão pequenininho e ficar correndo para sustentar, porque há uma resistência grande demais, né, em torno de resolver as coisas, em torno do avanço. É impressionante o quanto a gente se nega a evoluir. Mas, como de verdade, o que a gente tem que fazer é afirmar e reafirmar. Se a gente ficar indignado demais, a gente vai acabar patinando e eu acho que daí muita coisa se perde, é um desperdício de tempo. Disse também que a gente ia fazer uma tentativa de focar em determinados assuntos, porque os assuntos têm se acumulado, a gente tem muita coisa para conversar, a gente tem bastante coisa para discutir em torno das questões do veganismo. E o legal mesmo é que a gente comece a separar os assuntos em tópicos e vá dando conta deles, se coloque à disposição. Então, o que eu queria fazer é me colocar à disposição como ativista, como artista, como mãe, como pessoa, como cidadã, e colocar o espaço da minha vida, das coisas que eu produzo, à disposição para a gente conseguir, de alguma maneira, encontrar mais soluções do que obstáculos. Engraçado, porque assim, nós temos nos perdido muito tempo em contradições. Porque se a gente for perguntar para qualquer mãe, para qualquer pai, para qualquer pessoa, se eles acham certo extrair felicidade, alegria, trabalho, dinheiro, qualquer coisa, do sofrimento dos outros, a resposta é não. Eu tenho certeza, todo mundo diz que não. Quando a gente começa a dar um mergulho de 1 centímetro e começa a questionar alguma coisa que ameace algum conforto dessa pessoa, aí a resposta é talvez, aí começa a relativizar. Não, mas é que depende. Aí a gente vai ver esse depende, e esse depende sempre vai depender do quanto a pessoa vai se sentir em desvantagem. E aí, quando a gente fala, então, em quê? Em egoísmo, né? É disso que a gente está falando? É de egoísmo? A gente está falando, então, de falta de capacidade de renunciar a alguma coisa em favor do bem comum? Ou será que a gente está falando de ganância? Será que a gente está falando de desejo descontrolado? A gente está falando de bom senso? A gente está falando de responsabilidade? A gente está falando de falta de empatia? Pois é. E aí a gente começa a enveredar por caminhos mil, né? Porque, olha só, se a gente colocar a pessoa distante daquela situação, não tenho nenhuma empatia com um boi, eu não me sinto minimamente parecido com ele é diferente de mim, ele não sente, Deus fez ele para isso... Tá, ok. E aí, se eu disser assim, não, venha cá que eu vou te mostrar que ele também sente, que ele é submetido a uma tortura. Não, eu não quero ver. Ai, nem me mostra. Nem me mostra porque eu não quero ver. Que coisa mais baixo astral. Peraí, então nós temos o quê? Um beco sem saída? Porque se a pessoa não é capaz de sentir amor, tolerância, compaixão e respeito pelo outro, porque ela não sabe que o outro passa por sofrimento, então, há que se esclarecer. Aí a gente se coloca à disposição, então, para esclarecer. E aí ela diz que ela não quer ver. Não, nem me mostra isso. Ai, não me vem com esse baixo astral, eu não quero ver isso. Mas então qual é a solução? Qual é a proposta que alguém pode fazer, então? Se você não quer entrar em contato com a empatia, de que maneira a gente muda isso? Né? E aí a gente vai fazer isso durante a vida da gente com o quê? Com o filho da gente, a gente vai fazer isso com os amigos da gente, com os colegas de trabalho da gente. Como é que a gente soluciona as coisas, gente?
se não se colocar no lugar do outro. É fundamental a gente se colocar no lugar do outro, é necessário, às vezes é salutar, é o único caminho, é a única possibilidade. Todos os dias eu respondo muitas perguntas de pessoas que querem saber como é que a gente pode fazer para educar os filhos dentro do veganismo. Ah, mas é muito difícil. Bom, é difícil se você não tiver disposição alguma de se colocar no lugar dos animais. Aí é mesmo muito difícil. Porque vai ficar vazio, né? Eu vou só abrir mão de coisas, eu não vou conseguir conquistar nada, eu não vou conseguir avançar, eu não vou conseguir substituir o que eu entendia antes como prazer por um outro prazer, porque, na verdade, eu não consegui estabelecer minimamente uma compreensão sobre nada, eu não consegui estabelecer empatia. E aí eu vou falar o que para o meu filho? Que ele tem que se destituir de tudo aquilo que ele estava entendendo como prazer, como conforto, como alegria. Para quê? Para nada. Para nada. Ele vai... Não, filho, olha, de hoje em diante você não vai mais poder ir numa festa, tá? Por quê? Ah, porque uns malucos resolveram ir contra a sua festa. O seu pai não tem mais o emprego dele aí. Eu realmente duvido que essas pessoas tenham emprego em vaquejada. Isso é uma desculpa. Quem lucra com isso são os patrocinadores, as bandas, as pessoas que vendem algum produto, que ganham alguma coisa com a festa. O próprio vaqueiro, eu duvido que ele consiga viver disso. Mas nem vou entrar nesse mérito. Eu só vou dizer que... A Teresa Hack. Eu também. Pode vir. Eu só vou dizer que, assim, fica muito difícil se a gente não disser qual é a razão que nos move. Se a gente não conseguir encontrar empatia, fica muito difícil. Porque fica vazio, porque fica uma coisa oca, sem sentido. Essa é a razão pela qual provavelmente eu vou repetir muito isso ao longo do tempo. Hoje o meu sinal está muito fraco, eu não sei como que está a transmissão, mas eu quero deixar registrado porque eu falo para o universo, para a energia do universo, para a energia da natureza, pelos animais. Ó, o Juju gritando. Martina, pode tirar o Juju daqui, por favor? Só para ele não ficar agitado. E então hoje eu falo assim para o universo com a esperança de que de alguma maneira, em algum lugar, alguém se conecte ao mesmo sentimento e consiga somar força e essa energia cresça e a gente não tenha que passar mais por essas desculpas que é assim, mas nós somos minoria, mas nós não vamos fazer nada, nós não vamos conseguir nada porque nós somos tão poucos, irrisórios. Daqui a algum tempo, eu tenho esperança que a gente consiga, se unindo, ser mais expressivo nisso, né? Mas eu não quero que a gente fique aqui esperando que todo mundo, de uma hora para outra, acorde, desperte, se disponha. Não, eu vou... Esse foi um gato. Essa é a nossa vida. Então, assim, é criar conteúdo para as nossas ações, é criar razão, sentido, significado para as nossas ações e não trocar 6 por meia dúzia. Como que a gente faz agora que o veganismo começa a ganhar notoriedade? Porque a gente começa a ganhar notoriedade quando a gente começa a incomodar, né? Antes de incomodar, a gente não ganha nada. A gente não ganha notoriedade nenhuma. Quem é aquela pessoa que fica na rua vendendo legumes orgânicos e não causa nada? Ela tá lá vendendo o legume orgânico dela, todas as outras barracas estão tranquilas, vendendo seus produtos tóxicos e não tomam nota dela. Ela só vai começar a ganhar notoriedade a hora que incomodar os que vendem produtos tóxicos. Aí eles vão poder escolher. Ou vendem também um produto orgânico, respeitando o outro e tudo mais, ou partem para combater. E é isso que que tá acontecendo com a gente agora, com o movimento vegano. A gente começou a incomodar, então agora que a gente começou a ameaçar o conforto de alguns, agora sim as pessoas vão começar, uns vão escolher vir para o lado da consciência, né, da conexão,
Tá dizendo que o meu vídeo tá por falando em conexão, que o meu vídeo tá com uma conexão muito fraca. A minha internet aqui é ruim mesmo. Qualquer coisa a gente dá um jeitinho e retoma depois o vídeo. Por enquanto eu vou falar. Então é o seguinte, ou as pessoas vão falar, olha só, eu também quero engrossar esse time, eu quero saber o que é o veganismo, por que é que inventaram tudo isso e se desalojaram, vão entrar em conexão e vão vir para o lado, ou elas vão começar a combater. Primeiro a gente vai ter que estar preparado para elas combaterem mesmo, ninguém quer sair da almofada, faz parte, é normal, a gente já sabe disso. E aí vai ter um monte de gente tentando justificar, porque isso também é comum. Quem faz coisa errada normalmente, a primeira reação é tentar se justificar, a segunda é se fazer de vítima e a terceira é virar agressivo. A gente ainda tá só na parte que eles estão tentando se justificar. Eles estão começando a dizer que não, porque não é bem assim, o animal não sofre. Ninguém quer ficar no lugar do boi, né? Da vaca, ninguém quer. Mas eles estão tentando se justificar. A próxima, que já está acontecendo, é se fazer de vítima. Ah, mas então eu vou trabalhar do quê? Eu vou comer o quê? Eu vou fazer o quê? Eu vou me divertir como? Daqui a pouco eles começam a ficar agressivos. E aí a gente tem que estar preparado, porque eles vão começar a nos atacar, nos provocar, e a gente vai entrar naquela história assim. Eu te ataco porque eu estou do lado do mal. Tu que diz que é o bonzinho salvador, não pode me responder. Né? É isso que eles esperam, que a gente não vai responder. Mas a gente pode responder sim. É só a gente encontrar boas razões, bons argumentos e começar a explicar para essas pessoas que elas não podem fazer isso. Porque em algum tempo no mundo era muito comum as pessoas irem para a praça assistir enforcamento. Era divertido. Nossa, o que você vai fazer hoje? Não, hoje nós vamos para a praça assistir enforcamento. Fica lá gritando enforca, enforca. Guilhotinamento também. Na Idade Média era normal os deficientes físicos e mentais serem usados como diversão. Eles eram os bobos da corte. A graça era vê-los cair, vê-los se constranger, vê-los se machucar. Isso que era engraçado, era a cultura deles. De repente, alguém foi vendo que aquilo não era legal e começou a mudar, que é o que a gente pode fazer agora, né? Olha só. Agora é partir para cima, acabar com rodeio, carroceiro, corrida de cavalo. Animal não é objeto para ser usado pelos humanos. É isso mesmo. Para quem acha que a gente vai parar com a vaquejada já está ótimo, primeiro que essa lei infelizmente não contempla todos os lugares que deveria contemplar, né? Para ser justo, mesmo o boi que é machucado no Ceará também é machucado na Paraíba, também é machucado na Bahia, também é machucado no Sul, no Sudeste, em todo lugar. Outra coisa, a vida da vaca, do bezerro, do boi não é mais importante do que a do cavalo, então a gente também vai combater os rodeios, a gente também vai combater as touradas, a gente também vai acabar com corrida de cavalo, a gente vai lutar para isso mesmo, para ser justo, porque não existe meia justiça, não existe metade de ações corretas. A ação correta é a ação completa. Antes de ser completa, não é correta. De novo, a minha conexão está aqui apontando que está muito fraca. Eu não sei como é que está para vocês, mas vai me dizendo aí, gente, se tá possível de assistir ou se é melhor a gente guardar aí para não desperdiçar. Dar um tempo e voltar depois. Só para completar, não dá para ser justo pela metade. A gente tem que encontrar empatia, tem que ter força, tem que perseverar e tem que continuar lutando para que todo mundo seja contemplado. A nossa luta não é por proibir ou coibir ou reprimir nada da vida de ninguém. Entrar num estado minimamente de evolução. Nós já inventamos 1000 maneiras de criar coisas importantes para a nossa vida. Não faz mais sentido a gente insistir nisso. Já está todo mundo falando. Qual é a desculpa agora? Hoje foi uma chuva de comentários e de postagens dizendo que não é possível, porque não é bem assim, porque o rodeio é a cultura do lugar. Essas pessoas precisam ser informadas. Daí uma outra coisa que eu quero falar,
É que teve uma senhora que ela atacou veementemente um grupo de ativistas que estavam se manifestando nos comentários de uma postagem, e ela falava assim, tu só pode ser doente para fazer esse tipo de comparação, porque a ativista comparou a dor do boi, da vaca, né, dos animais, com a dor de crianças e de outros humanos que em algum momento sofreram esse tipo de exploração, como o que eu acabei de citar, sobre os bobos da corte e sobre as pessoas que eram condenadas a enforcamento e os outros se divertiam às custas disso. Essa senhora disse que a ativista só podia ser doente de fazer uma comparação dessas, e que ela era uma desinformada, uma leiga, que ela não podia falar do que ela não conhecia. E então eu disse, olha só, a senhora precisa se informar melhor sobre as pessoas que a senhora está chamando de doentes, né, de dementes e de leigos. Nós, ativistas, não somos ativistas desinformados. A coisa que a gente mais faz é estudar, é pesquisar. Nós não podemos falar sobre aquilo que nós não conhecemos, nós não conseguiríamos mover uma causa baseada nos nossos achismos. Nós estudamos muito, sobretudo nós estudamos a profundidade das coisas. Nós estudamos ciência, nós estudamos filosofia, antropologia, sociologia, arte, espiritualidade. Nós estudamos muita coisa, nós temos mais hora de biblioteca do que as pessoas podem imaginar. E temos horas e anos de experiência de vida também. Eu sou uma mãe, eu tenho 45 anos, eu tenho 2 filhos, eu tenho marido, eu tenho ex-marido, eu tenho parceiros de trabalho. Eu não faço ativismo desavisado, porque seria trocar 6 por meia dúzia. Se eu for defender os animais sem informação, eu vou prestar um desserviço para a causa. Nós temos na causa vegana médicos, nós temos médicos nutrólogos, que são especialistas em alimentação, nós temos pediatras, nós temos advogados, nós temos engenheiros, nós temos atletas, nós temos pessoas especializadas, biólogos da melhor qualidade, podendo falar a respeito da biologia, da fisiologia, do metabolismo, do comportamento dos animais. Nós não estamos numa causa falando de alegre. Será que essas pessoas não conseguem pensar nisso? Será que elas acham que não tem nenhum médico, nenhum biólogo vegano, nenhum atleta? O meu filho é saudável, minha filha é saudável, meu marido também. Nós precisamos minimamente de bom senso. Nossas informações são altamente pesquisadas. Somos cientistas. Nós não estamos movidos por um movimento adolescente, nós não somos crianças, nós não somos... quer dizer, tem crianças, claro que tem crianças, mas as pessoas que encabeçam e que falam, que são porta-voz do movimento, são pessoas extremamente responsáveis. Eu tenho muito orgulho de falar, por exemplo, que eu tenho amigos como a Patrícia Kaká, que é dos meus contatos no Facebook, de quem eu tenho um imenso orgulho, porque ela é bióloga, ativista, presente na causa, não é aquela pessoa que tem um diploma pendurado numa parede, ela faz resgates de animais em situações que ninguém quer chegar perto, ela vai lá enfrentar, porta-malas de carros lotados de, não centenas, mas milhares de aves traficadas por pessoas gananciosas, doentes do ponto de vista moral e ético, e ela faz esses seres serem acolhidos, direciona, estuda tudo que pode.
E dá para falar que na causa vegana tem um bando de maluco apaixonado? Acha que o nosso movimento é passional, meus amigos? Passionais são as pessoas que vão num rodeio para encher a cara de bebida, ficar lá bêbado e regozijando em cima de animais feridos, quebrados e mortos, arrastados numa arena feito um bando de medievais. Vai me desculpar, mas não tem nem comparação. Outra coisa que tem uma pessoa, Veg X Souza Mariano, parceiríssima, nós temos coração acima de tudo. Essa gente que nem sentimento tem, ao contrário, é egoísmo puro. É isso, é verdade. O que a gente preserva todos os dias na nossa causa é a capacidade de sentir felicidade com a felicidade alheia, felicidade genuína, limpa, e dor com a dor alheia. Então, não dá para chamar a gente de um bando de leigo, maluco, não. Uma pessoa que diz isso, ela está muito desavisada. Nós fazemos palestras, nós vamos a debates em fóruns, nós temos milhares de pessoas unidas ao redor do mundo. Não é assim que as pessoas têm que combater a causa vegana. Sendo grossos, atacando, provocando a gente, falando bobagens. A gente não vai conseguir caminhar para grandes lugares dessa maneira. É criar mesmo, educar os nossos filhos. E por falar em educar, eu criei essa ideia de falar vegana é a mãe, porque eu acho que a gente precisa criar uma irreverência em torno dessa coisa da mãe clichê, a mãe comercial, que é a mãe que substitui a educação por uma centena de tralhas dadas para o seu filho e uma educação que não dá para chamar de educação, que é mimar o filho, dizendo que ele é o dono do mundo e para que ele seja satisfeito e feliz enquanto ela trabalha ou se ausenta por alguma razão, às vezes se ausenta emocionalmente, nem é fisicamente, ela tem que compensar o filho fazendo todos os gostos dele. Então, a vegana é a mãe, quer dizer que nós, na verdade, temos uma responsabilidade de considerar que filhos são todas as pessoas que nascem, são todos os seres que nascem no mundo que a gente habita. Eles são filhos de alguém. O meu filho não é mais importante do que o filho de ninguém. Eu vou repetir isso até a exaustão. Ele está aqui na minha frente agora e eu digo isso todos os dias. Tu não é mais importante para o mundo do que o filho de ninguém. Isso é fundamental. Obrigada, Jones. Obrigada mesmo. Educar o filho da gente para se sentir capaz de empatizar com a felicidade do outro, ao invés de educá-lo para despertar inveja, para despertar no outro os piores sentimentos, ajuda muito, porque ele vai olhar para um boi e ele não vai sentir necessidade de se divertir às custas do sofrimento do boi. Olha que coisa mais incrível, né? Mamães que estão aí na dúvida sobre se devem ou não dizer para os seus filhos que eles têm a mesma importância que os filhos de todas as mães do mundo. Tentem, experimentem fazer isso para ver se eles vão se sentir mal. Talvez eles sejam pessoas muito mais capazes de lidar com as necessidades da vida do que vocês podem imaginar, do que uma pessoa mimada que foi acostumada a ter todos os seus desejos satisfeitos, mesmo que seja às custas do sofrimento do outro. Vem cá, mini vegano. Vem cá dizer para as pessoas, para as mamães aqui. Mamães que estão em dúvida sobre se devem ou não dizer para os seus filhos empatizarem com a dor dos animais. Essa é a Bentinho que está cantando a nossa... Tá vendo? É a Bentinho. Ela é uma Bentivi que foi resgatada pela minha parceira querida Silvia Olegário. E aí ela chegou aqui com a recuperada das asas quebradas, recuperada mais ou menos, né? Então ela não voa direito, mas ela fica solta em casa. Já era para ela estar dormindo, mas aí tem dia que ela resolve ficar acordada. É assim. Ela é rebelde. Vai, Diego, diz aí para as mães. Oi. Diz aí para as mães o que você acha de dizer para os filhos que eles têm que ficar felizes com a felicidade do outro e empatizar com a dor dos animais. A gente não tá sozinho nesse mundo, né? A gente tem que se preocupar com todo mundo que tá ao nosso redor,
principalmente se preocupar de um jeito bom, de um jeito amoroso, porque aí você cria um karma positivo e você leva felicidade para outras pessoas desse jeito. Então, eu quero mandar um abraço a todas as mães que estão vendo a gente aí. Viu? É isso, mamãe. Não precisa ter medo, não. Seu filho não vai se tornar frágil por ser sensível. Temos que desmistificar essa coisa, né? Sensibilidade não é a mesma coisa que fragilidade. Nós somos muito fortes quando somos sensíveis. Nós nos tornamos melhores, mais corajosos, mais capazes de abrir mão das coisas quando nos tornamos sensíveis. Eu gostaria de continuar, mas eu temo que realmente a conexão esteja muito fraca e se alguém tiver alguma pergunta para fazer a respeito disso, das vaquejadas principalmente, fica à vontade, porque talvez a gente volte a esse assunto, mas é que são tantos assuntos para a gente falar e eu queria aproveitar melhor. Lembrando de novo, acho que o povo que hoje está argumentando que precisa da vaquejada porque é seu emprego, devia pensar que há muitas possibilidades de você encontrar soluções para a sua vida, para os seus empregos, para as suas diversões, sem ter que submeter nenhum outro ser a nenhum sacrifício. Samirian Greenberg. Um outro ponto que eu acredito ser importante é a questão da música sertaneja. Temos duplas com extremo talento que podiam se manifestar, mas não. Não creio que os músicos sertanejos estão interessados. Creio que uma música muito conhecida, que é Garoto da Porteira, Boiadeiro, Veja a Luz do Estradão, quem matou o meu filhinho foi um boi sem coração. Conheço esse. Quem será sem coração? Olha que coisa importante. Espera só um pouquinho. Martina, a minha filha veio me trazer um bichinho que estava na cozinha. Todo dia a gente salva animais. Vem cá, traz o bichinho. Ó. Esse bichinho, ele parece que é um bichinho venenoso. A gente acha que ele é um bichinho venenoso. Então, assim, o legal é que a gente faça resgates conscientes. Não é necessário que a gente fique se colocando em risco, né? Porque os bichinhos têm a natureza deles. Eles são venenosos ou não, mas assim, não é nada pessoal. Então, quando a gente fala de resgatar e colocar o bicho na natureza, a gente entende que é assim, mas vai deixar um bicho venenoso? Então, você vai matar todas as lacraias do mundo? Vai matar todas as aranhas do mundo, todas as cobras do mundo? Ah, não, mas na minha casa eu não quero. Mas olha só, a casa, antes da gente construir isso aqui, era um matagal. Então, a gente já tirou milhares de lugar para construir a nossa casa. O mínimo que a gente devia fazer era respeitar que eles também não querem ficar aqui dentro, que isso aqui não tem graça nenhuma para eles. Esse chão todo ladrilhado e essas paredes rebocadas não tem graça. Então, pegue o bichinho com respeito e coloque em segurança o mais distante possível de você e o mais perto possível da natureza deles. É assim que a gente fala aqui em casa. Não tem essa de, é venenoso. Ué, e daí? E ele olha pra gente e pensa o quê? Nossa, é monstruoso, enorme, perigoso, egoísta, né? Não tem essa necessidade, gente. É criar outra consciência, é criar outra relação com a natureza. Todos os seres são importantes na natureza. Todos, não tem nenhum que não seja importante. E ponto. Não são importantes para o homem como referencial. Essa ideia insana de que os animais estão aqui para servir ao homem, eu não gostaria nem de ter que ouvir falar. Eu só me disponho a falar sobre isso porque eu acredito que isso de alguma maneira possa trazer luz para dentro das nossas cabeças obscuras, dos nossos corações equivocados. Mas este equívoco eu nego, recuso e rejeito. Seja lá por que motivo for, se a natureza me deu de presente, eu quero fazer o melhor uso possível, a melhor relação possível e jamais, jamais, em tempo algum, destruir aquilo que me foi dado de forma cruel. Os animais
não estão aqui para nos servir, eles têm os próprios propósitos, eles têm a própria natureza e essa natureza precisa ser respeitada e fazer festinha, rinha, corrida, o que é isso? Que justificativa tem isso? Como assim? E por que essas pessoas que atacam os veganos que estão defendendo os animais, elas não vêm conversar com a gente? Por que elas não vêm conversar? Nessa hora não aparece ninguém. Só aparece a gente... Por isso que eu digo que eu faço conteúdo para abastecer a força dos irmãos veganos. Porque essas pessoas que atacam e que xingam os veganos por sentirem amor, por serem compassivos, por lutar por paz, harmonia e liberdade, eles não vêm debater com a gente. Eles só fazem isso, eles atacam e saem correndo. Eu adoraria que essas pessoas viessem conversar comigo, conversar. É isso que eu queria, de verdade. Desculpa, eu não consegui ler toda o post, não creio que os músicos estão... Pois é, então. As pessoas se servem daquele holocausto e cada um de um jeito. Um come um pedaço da carne, o outro lucra porque vende um produto ali, o outro porque canta, o outro porque se apresenta. Nossa, gente, que egoísmo horroroso, que coisa feia. Isso é de dar vergonha. Eu não sei nem como é que faz. Olha, a gente está sendo atacado pelos vaqueiros ou ex-vaqueiros, a gente está sendo atacado pelas pessoas que querem se divertir, a gente está sendo atacado por todo mundo e tudo que eu estou pedindo é: venham conversar comigo, venham conversar, se manifestem nas postagens, falem comigo, me mandem mensagens, mas vamos fazer um debate de argumentos, de pessoas que acham que são capazes de evoluir biologicamente, socialmente e espiritualmente. Vamos fazer, não é uma guerra religiosa, por favor, eu não vou me prestar a isso, não vou mesmo, me nego. Mas vamos falar em filosofia, em antropologia, em sociologia, em arte, em vida, experiência. É isso que eu queria. Eu queria mesmo que as pessoas ficassem à vontade. Todas as pessoas que me marcam hoje em comentários, onde está havendo um embate, eu faço questão de ir lá e conversar e colocar a nossa posição da melhor maneira possível. Me disponho mesmo a fazer isso. Eu acho que essa é a minha missão e é uma missão que foi dada por mim mesma. Todos os dias eu acordo pela manhã e me dou essa missão outra vez. Não sou mandada por ninguém, não sou evoluída, não sou Pokémon, não sou nada. Eu sou só uma pessoa que se dispõe de verdade a viver uma busca pela evolução junto e horizontalmente com todo mundo. Se você fosse um Pokémon, você seria um Jigglypuff. Bom, eu estou muito feliz que as pessoas estão participando, que a gente está junto. O que eu fico bem contente é que, de alguma maneira, nós estamos aparecendo. É verdade que o que eu falei, assim, primeiro a gente vai incomodar, aí a gente vai desalojar as pessoas, depois que a gente desalojar e elas estiverem se sentindo mal, elas vão primeiro tentar se justificar, depois elas vão se fazer de vítima, depois elas vão nos atacar. Não necessariamente nessa mesma ordem, mas essa é a maior probabilidade. A gente está aqui para conversar. Eu queria mesmo era que as pessoas que atacam viessem conversar. Coloquem as suas razões e a gente vai bater um papo e vai chegar a um consenso. Porque isso não vai parar. Nós vamos continuar. Nós vamos começar a lutar contra as pessoas que... o carroceiro é o emprego do carroceiro. Porque tadinho do carroceiro, ele precisa da carrocinha dele, só que ele precisa também pegar um pau e estourar o olho esquerdo do cavalo para ele poder andar com o cavalo sem o cavalo se assustar no meio da rua. Ele tem que estourar o cavalo todo, ele tem que sobrecarregar o cavalo, ele tem que cortar o cavalo na porrada. E aí depois, quando a gente vai tentar salvar o cavalo, nós somos uns passionais malucos e ele, tadinho, é o carroceiro que precisa de um emprego. E a gente faz o que com isso? E aí depois vem gente nos acusar de querer tirar o emprego da humanidade. E as pessoas que fazem rinha de cachorro, e aí a gente vê cachorros dilacerados, e a rinha de galo, e a gente vê as galinhas todas dilaceradas. Que tipo de justificativa é essa?
Eu queria de verdade entender que tipo de justificativa é essa. Não, eu não consigo, de verdade, eu mal consigo entender isso. É difícil, é muito difícil para nós. O mini vegano é um anjo precioso. O mini vegano é um anjo precioso. É uma criança como outra qualquer que recebe uma educação falando todos os dias, muitas vezes às custas de puxões de orelha e bronca mesmo, que tudo que a gente vai fazer na vida tem que fazer pensando no outro. É receita, gente. Isso sim é receita. Isso não falha. Nunca vai falhar. É que a gente conversa porque é bom bater papo, é bom falar sobre as coisas pelos mais variados aspectos. É legal, mas eu poderia resumir tudo numa coisa só. Tudo que a gente faz, se a gente fizer pensando no outro, e esse outro é o máximo de outros possível, se a gente fizer isso, nada dá errado. Nada. E aí eu sei que vai ter gente que vai falar, não, pera, Nana, tem coisa que dá. Não dá. Me diga uma. Alguém pode me dizer uma coisa que dá errado se a gente fizer pensando no outro e esse outro for todos os outros possíveis e alcançáveis? Nada dá errado quando a gente faz as coisas pensando no outro. E não é que não dá errado pro outro, não dá errado pra gente também. Não dá. Dá tudo certo. A gente encontra soluções, a gente encontra possibilidades, a gente não fala bobagem, né? Porque o que a gente mais vê por aí são argumentos pautados em bobagens. E outros usando subterfúgios perversos, né? Porque entram em lugares que são verdadeiros labirintos. Falar assim, não, mas tá na Bíblia, foi Deus que fez. Eu não posso acreditar que um Deus benigno, seja ele o Deus que for, de que crença for, que ele tenha criado seres tão puros, dóceis, capazes de se afeiçoar, capazes de amar, para que a gente fizesse o proveito que quisesse. Que a gente fizesse rinha, que a gente fizesse rodeio, vaquejada, tourada, com todas as minhas forças que ele tenha feito isso. E se numa última instância ele tiver feito, eu tenho certeza, eu aposto a minha cabeça que ele se arrependeu. Porque não dá para ser Deus bom, benigno e ao mesmo tempo fazer uma atrocidade dessas. Não mesmo. Ninguém é que faz isso. Pega o nosso filho ordinário mesmo, nosso filho comum. E aí dá pra ele e fala assim, filhinho, tá aqui, ó, isso é tudo seu. E aí ele começa a pegar um pau e destroçar tudo, quebrar, enforcar um, socar na parede outro. E aí você vai ficar achando lindo e falando, é pra ele evoluir, é pra ele crescer. Ele vai evoluir quando ele vai quebrar tudo e vai ter uma linda experiência. E aí ele vai evoluir. Por isso que eu dei pra ele um mundo inteiro. Quem faz isso? Nem nós, humanos, falhos, toscos, fazemos uma loucura dessa. Que dirá um Deus, seja ele quem for. Que é isso? Que argumento tosco, podre. Não, não tenho o que falar. Não tem mesmo. É muito lamentável. Então é assim. Não é fácil. A gente vai ter muita coisa ainda para lutar, porque a gente vai falar para quem não quer ouvir. Essa que é a verdade. A gente está falando para quem não quer ouvir. E aí tudo que a gente fala, eles rebatem de outra forma. Para conversar comigo, ninguém vem. Ninguém. Eles sabem falar um monte nas postagens, acusar a gente daquilo que eles não sabem. Olha a doutora Sônia Felipe, uma acadêmica, uma sábia, falando uma porção de coisas extraordinárias. Com ela, ninguém vai debater. Aí pega os ativistas que estão na luta, tentando expor alguma coisa e começa a atacar, provocar, até tirar do sério para depois dizer que a gente é descompensado. Então tá bom. Ok, né? Fazer o quê? É uma pena, porque o que acontece é que a gente, enquanto humanidade, a gente está se perdendo completamente, como disse a minha amiga Patrícia.
A gente está se perdendo mesmo, é verdade. A gente está se perdendo de si mesmo e perdendo um ao outro e perdendo tudo que a gente podia ter. Porque em tempos de tecnologia, porque eu acho que o grande, talvez o único avanço real que nós temos feito ao longo dos séculos seja o avanço tecnológico. Mesmo assim, para criar uma tecnologia que fica obsoleta a cada 3 meses, que funciona com uma funcionalidade programada, né? Porque ele já é programado para quebrar logo, para você ter que comprar outro e ficar em torno dessa ganância. Faz gente demais, o planeta tá superlotado de egoístas, já estamos para 8 bilhões de neguinho aí, se estapeando e disputando espaço, e disputando importância, e despertando uns nos outros os piores sentimentos, né? Porque a disputa só gera raiva, e não consegue conter nada, porque aí precisa inventar um monte de cacareco para vender, para poder continuar vivendo. Não seria mais fácil a gente frear essa loucura? Não seria? Eu acho que seria, com toda certeza. Nós vamos falar sobre várias coisas, tá? Por enquanto a gente está aqui desabafando a respeito dessa polêmica absurda em torno de uma lei sensata de proibir uma diversão macabra. E depois nós vamos falar sobre muitas outras coisas. Eu quero fazer uma lista sobre o tanto de coisa que a gente tem que se ocupar. Porque quem vê um vegano acha que a gente é um representante das alfaces do universo e fica falando um monte de bobagem. Não contabiliza que a gente luta por uma lista infindável que eu preciso escrever para conseguir ser justa de sofrimento que os animais passam. Não é só a alimentação que sacrifica 80 bilhões de animais por ano, mas temos também, isso só catalogados, né? Mas nós temos também o mercado de pele, que esfola os animais vivos para fazer uma estupidez desnecessária, porque a gente já tem como fazer couro sintético, pele sintética, mas não precisa da macabrice de ser uns seres que impõem um poder perverso sobre uns dos outros, lamentável. Nós vamos falar sobre todas as coisas que ninguém quer ver, né? Eles não querem ver, ninguém quer assistir Terráqueos, ninguém quer assistir A Carne é Fraca, ninguém quer assistir Cowspiracy, ninguém quer ver o videozinho daquele cara violentando animal, ninguém quer ver nada disso, ninguém quer ver os animais abandonados, cheios de bicheira, destroçados, ninguém quer ver nada disso, estuprados, ninguém quer ver animal morrendo no matadouro. Diz que é bom, diz que é normal, que é muito rápido. Eu vi gente falando assim pra mim, Nana, mas eu já vi, é muito rápido. É um tiro na cabeça. Ai. Então, e ninguém quer ver nada disso, porque a preocupação mesmo das pessoas é o quanto vão ganhar algum dinheiro, algum conforto e algum prazer perverso e passar isso para frente. E aí vão fingindo que não está acontecendo nada. Eu acabei de falar e a Patrícia colocou, é isso mesmo, eles fingem que não existe. É simples. Finge que não existe. Aí vem aquela mãe, assim, que fala assim, não, mas pelo meu filho eu faço qualquer coisa. Eu faço qualquer coisa pelo meu filho. Eu até mato, eu rodo bolsa na esquina pelo meu filho. Ah, então faça leite de aveia, leite de amêndoa. Ah, não, leite de aveia não, que dá muito trabalho. Rodar bolsa dá menos? Matar dá menos. Ah, não, mas o leite de amêndoa é muito caro. Tá bom? De arroz. Não, mas aí ele não gosta. Ah, dá muito trabalho. É triste, hein? É triste. Aí o filho fala assim, mãe, eu queria ser vegano. Ah, não, você vai ficar fraco, hein? Mentira. Mentira. Não quer ter trabalho. Não quer ter trabalho de orientar, de pesquisar. Não quer falar pro filho, filho, vamos sentar ali e vamos assistir tal coisinha, vamos estudar a biologia de cada animalzinho, vamos ver o quanto ele pode ser. Não, não é mentira. Esse papo de, eu tenho medo que o meu filho seja segregado. Pra que ser aceito por um bando de bandido? Alguém quer? Por quê? Eu falo pro meu filho, olha só, vai acostumando, porque a gente escolheu um lado pra lutar. E a gente não quer ser amado pelos traficantes, quer? Eu não quero, faço questão nenhuma. Você quer ser amado por um bando de assassino? Não, também. Também não faço nenhuma questão. Então ok.
Se puder, de amigos que não são veganos. Enquanto respeita, tá bem. A gente vai convivendo. Aí, quando deixou de respeitar, para que conviver? Para que um amor que não respeita? Sinto muito. O Jones Mazei tá me dizendo assim, que triste quando vem e não sentem empatia. É verdade. É verdade. Porque eu vi até um meme falando assim, olha, se você assistiu Terráqueos e não virou vegano, eu não tenho nada para conversar contigo. É verdade? Porque o que mais dá para falar depois de tudo aquilo? Mais nada. Leite de coco verde, de graça. Só pegar o coco com o vendedor de água de coco. Ele vai jogar fora mesmo? É verdade. Não, gente, mas não tem desculpa. Eu peguei isso na feira vegana, lembra? Lá no Vegnais. O Diego foi pra feira vegana lá no Vegnais e aí o rapaz estava jogando fora o coco. E aí ele disse assim, mas tu vai jogar fora? Ele falou, porque eu não posso abrir o coco aqui, não tem uma estrutura para isso. Tu quer? Ele disse, quero. Veio para casa com um monte de coco. É assim, né? Quem quer, faz. Essa que é a verdade. Quem quer, faz. A boa vontade move um mundo, né? Existe aí uma frase, paz na terra aos homens de boa vontade. É verdade. A boa vontade move o mundo. A gente faz tudo o que a gente quer. Às vezes com mais dificuldade, às vezes com menos dificuldade, mas a gente faz tudo o que a gente quer. Sempre. Pode observar. Às vezes demora um pouquinho, né? E às vezes realmente precisa de um investimento de energia, de força maior. Mas tudo que a gente realmente deseja e mantém o desejo, a gente realiza. E aí, quando não quer, fica arrumando desculpa. É bem triste, mas a gente pede, a gente sugere, a gente fala, gente, assiste Terráqueo. Eu já fiz uma coisa que eu achei muito legal. Quando um amigo vem questionar o veganismo, claro que quando é desrespeitosamente, a gente nem tem como se dedicar. E eu não tenho essa oportunidade. As pessoas não falam comigo com desrespeito. Ou elas não falam, ou elas falam com algum respeito. Mas aí tem os que respeitam, mas não querem fazer nada. E aí eu falo assim, fica no nosso lugar por uma semana. Mas tipo jornalista, sabe? Aquele que vai fazer laboratório. Fica no meu lugar. Mas olha, o meu lugar é assim. São 24 horas de consciência. Por quê? Tu não dorme? Não, durmo, mas eu durmo consciente. Eu meditei para isso. Então, assista vídeos, pesquise, descubra, influencie outras pessoas, resgate animais, conviva com animais dentro da sua casa, limpando gaiola, cuidando de viveiro, alimentando, se relacionando, separando um para não brigar com o outro, respeitando a natureza deles, levando a veterinário, cuidando da saúde, olhando para essa coisinha mais linda do mundo aqui. Faça isso. Fique alguns dias, uma semaninha fazendo isso, e aí depois tu me diz o que é que tu acha do veganismo. Olha aqui, isso aqui, ó, essa coisa que não tem nome, essa coisa inominável de beleza, de pureza, de bondade, de cheiro bom, de gostosura, de tudo que há de mais perfeito no universo, ia ser esfolada viva, ia agonizar por 15 minutos antes de morrer, para virar uns 13 centímetros do casaco de algum monstro. É isso aqui, ó. O que a gente faz? Deixa pra lá? Não olha? Diz que não é nada? E que os animais foram feitos para isso? Que um Deus qualquer deixou essa criatura aqui para isso? É isso que a gente faz? Tem algum... Fernanda Fonseca, gritei com esse bichinho gostoso. Eu grito todo dia. São 3 que a gente teve a bênção sagrada. Segunda, meu velhinho paixão. De resgatar. Minha filha tá aqui com a mão de quem quer tirar ela de mim, ó, mas eu não devolvo. É só realmente para dizer para vocês, assim, tem algum cabimento? Tem algum cabimento fazer isso? Não, mas não quer ver. Aí a gente mostra um vídeo de um animal desse sendo esfolado, não quer ver. Aí você mostra uma foca levando uma paulada, uma foquinha branca, lá no Canadá, no meio da geleira, para o mesmo fim,
Não, eu não posso mostrar, porque eu sou uma louca que fica mostrando essas coisas violentas. Que cabimento tem isso? Faz sentido? Não, realmente, eu também não nasci vegana, não. E eu só lamento o tempo que eu não fui. Só isso que eu lamento. Mas tudo bem que a gente tá com tempo, né? E hoje a gente tenta compensar tudo isso, tentando conscientizar outras pessoas. É verdade que às vezes a gente fica muito nervoso, furioso, indignado, mas a maior parte do tempo a gente se dispõe a conversar mesmo. É isso que a gente queria, poder falar com as pessoas. Os nossos filhos têm mais chances. Depois... então, é isso. Os nossos filhos têm mais chances se a gente educar. Eu vou mostrar o outro aqui, porque se eu... Ai, gente, se eu mostrar a carinha... Nossa, não é coisa Ó. Fala oi, fala. Fala oi. Ele tá que nem um presidiário aqui, porque a hora de dormir é a hora que a gente coloca eles todos nos abriguinhos, e aí depois que a gente coloca nos abriguinhos, aí a gente coloca quem vai dormir onde. Porque uns não se misturam muito bem com os outros, a gente sempre tem que ficar de olho, né? Um dia a gente vai falar só sobre resgate. Um dia não, muitos dias a gente vai falar só sobre resgate consciente. Esse daqui é o Ruivino, ele é um senhorzinho já, ele já era resgatado, morava com uma família, mas a família achou que ele estava muito sozinho, e aí, como sabia que eu tinha já outras, me pediu para acolher. E aí eu tô aqui matando vocês de inveja, porque isso aqui é gostoso demais. E à noite, às vezes, ele faz... E passa em cima da cabeça da gente. E passa em cima da cabeça da gente, a gente dormindo, e passa com as patinhas geladas, pulando. A Gaia, que é a gata que tá dormindo agora, ela brinca de perseguição com ele. Aí quando ela chega bem pertinho dele, ele fica... Aí ela finge que não é nada, e aí eles correm, ele pula na parede, que nem a Matrix. A Paula Antunes está me perguntando por que preso. Então, quando a gente for falar de resgate, e eu quero que a gente se dedique bastante a isso, principalmente nós que somos irmãos da causa, a gente vai falar sobre tudo isso. Infelizmente, o mundo não é vegano, e os animais que a gente acolhe, resgata, eles não podem, a gente não pode delirar. Se a gente colocar esses bichinhos soltos, eles vão ter horas de duração. A gente precisa ter um cuidado constante. Todos têm que ter caminha, todos têm que ter viveirinho, porque eles não podem ficar soltos, nem dentro de casa, o tempo todo. Eles só ficam soltos sob supervisão. Só quando a gente está perto e pode ver. Porque eles não sabem, assim, eles não foram feitos para viver dentro de uma casa. Eles não foram feitos para viver numa natureza inóspita, numa rua cheia de carros. Não é à toa que as ONGs que falam de resgate de gato, por exemplo, elas exigem que quem vai acolher tenha casa telada. Porque deixa o gato passeando num mundo onde as pessoas roubam gato para fazer magia negra, onde as pessoas passam por cima de gato, atropelam e acham bonito. Não dá para deixar. Então, eles precisam ter acomodações adequadas, segundo a sua natureza. Cada animal que a gente resgata, a gente lê a respeito para saber do que eles gostam, o que eles podem, o que eles não podem, o que eles podem comer, o que não pode comer. É que nem o que a gente fez com os ovos, né, mãe? Depois nós vamos falar sobre isso também. O que eles comem, o que eles não podem comer, qual é a temperatura. Esses bichinhos, eles precisam de uma temperatura específica, eles têm que ficar num lugar frio, a gente tem ar-condicionado. E para o caso de faltar energia elétrica, eu deixo garrafa PET cheia de água congelada. Infelizmente, isso aqui não é Shangri-La, não. A gente tem um trabalho gigantesco pela frente. E tem mais. A gente resgata aqui, nós temos mais de 20 animais. A gente resgata como símbolo da nossa lembrança contínua do quanto a gente precisa ter amor com responsabilidade. Mas, de verdade, 3 chinchilas? Sabe quantas chinchilas são usadas para fazer um casaco para um monstro? 250 chinchilas. 250 vidinhas dessa que fica em pezinho com uma comidinha, uma castanha na boca.
com a cara mais linda do universo. São 250. A gente tem 3. Isso não é nada. Não é nada. É por isso que eu digo, é um símbolo constante, que a gente fica o tempo todo cuidando. Mas sem supervisão, nem gato pode. Eu já vi gato comer elástico de cabelo e parar no veterinário, assim, salvo pelo gongo, cirurgia, abrir barriga e tudo para tirar. Não pode deixar bicho solto dentro de casa. Olha, a Bentinho, por exemplo, é uma Bem-TV. Ela não foi feita para viver dentro de casa, nem voando restrita. Como eu só tinha 2 escolhas, ou deixá-la, no caso assim, deixar morrer não era uma escolha porque a Silvia já tinha resgatado, mas eu só tinha a escolha de deixá-la numa gaiola presa ou deixá-la solta dentro de casa, eu fiz o melhor que eu achei que era possível. Coloquei uma árvore dentro do meu quarto e eu solto ela para ela ficar voando à vontade e tudo mais. Mas ela cata tudo que é cacareco que ela encontrar e sai voando pela casa. Ela pode engasgar, sim. Ela pode se sufocar com um objeto. Ela pode se ferir. Ela pode ir no fogão. Entendeu? Então a gente tem que ser muito cuidadoso, atento o tempo inteiro. O resgatador é um trabalho da maior responsabilidade, porque salvar o bicho para depois deixar morrer não faz sentido. A Roberta Belo está falando que fazia resgate, oi Robertinha linda, de gato onde morava e o único lugar que eles poderiam ficar enquanto não fossem adotados era dentro do quarto. Infelizmente tem que ser assim, pois seres humanos, é isso aí, é isso. Aqui também, cada vez que a gente resgata um animalzinho, eles vêm depois de estarem sob estresse, né? Ou foram abandonados, ou estavam feridos, estavam numa situação ruim. Quando eles chegam, eles precisam passar um tempo de adaptação, aí eles vão para o quarto de um de nós, a gente cuida durante um tempo até que eles se adaptem uns com os outros, mas para que a gente não disperse completamente do assunto, o Ren Alves está falando das vaquejadas, de novo, vamos tentar lembrar. A gente vai fazer alguns vídeos só falando de resgate consciente, né? Resgate responsável. E aí, então, antes da gente encerrar, vamos voltar mais um pouquinho sobre as vaquejadas. Eu gostaria mesmo era que as pessoas que são a favor da vaquejada entrassem e colocassem os seus argumentos para a gente conversar mesmo, que nem gente que se respeita, que nem gente que habita o mesmo universo. Isso é o que eu mais queria. Mas, infelizmente, a gente sabe que a gente está falando aqui numa cúpula, né? Uma cúpula de parceiros que já entenderam, que estão juntos, que trabalham juntos. Também não é perdido, porque a gente vai se fortalecendo, a gente vai vendo que a gente tem mais voz do que parece, a gente vai fortalecendo os nossos argumentos, vai vendo que não está tão sozinho assim. Mas, infelizmente, essas pessoas que nos atacam, que xingam e que defendem as vaquejadas, elas não aparecem nessa hora. Então, a gente fica aqui só com a felicidade de saber que a gente não está sozinho, que a gente tem parceiro, que a gente pode contar um com o outro, que a gente fica se ajudando o tempo todo e que a gente vai assim. Claro que a gente não gostaria que fosse imposto por lei, né? Algo que teria que ser espontâneo e natural. Amor não se cobra. Manda flores para si mesmo. Olha, meu amor, me mande um buquê de rosas. A gente não queria ter que falar isso, né? Não queria que fosse lei respeitar a vida. Mas se não tem um coração disposto, então vai à lei mesmo. Assim como hoje as mulheres são respeitadas por força da lei também. Os negros são respeitados por força da lei também. Porque enquanto deixa por conta do bom senso, fica piadinha de mau gosto, fica desrespeito velado, fica preconceito velado, fingido, e sempre que pode, incorre no crime de novo. Então, para quem não tem bom senso, vai à lei também, porque a lei ajuda pra caramba, né? A lei é uma beleza, porque ela enquadra a pessoa e faz a pessoa experimentar o resultado da sua transgressão, o resultado mais amargo. E aí a gente apoia isso. Eu acho que tem que fazer força de todos os lados, é uma tensão. Enquanto não se conscientiza, vai assim mesmo, porque é engraçado que a gente mencionou no começo aqui, estava falando sobre o quanto já foi cultura
usar pessoas com deficiência física e mental para se divertir, que eram os bobos da corte. Já foi cultura aplaudir enforcamento na praça. Hoje todo mundo sabe que não é bonito. Já foi cultura as mulheres não votarem, as mulheres não terem direito nem de sentar à mesa, nem de colocarem nenhuma ideia. Hoje a gente tem muito mais consciência. Mas quando falta consciência, aí tem a Lei Maria da Penha. Olha que legal. Não é bom? É gostoso, né? Quando falta consciência, quando falta bom senso, tem a lei. Aí quando alguém quer transgredir a lei, tipo, eu não respeito negro, eu não gosto de negro, ou faz qualquer coisa errada, não tem bom senso, não consegue respeitar, não consegue reconhecer a importância, ótimo, então tem a lei. Eu acho isso fantástico, porque quando precisa ela tem que ser usada mesmo. Vamos embora, vamos tocar pra frente. Pessoal, é uma felicidade imensa falar com vocês. Obrigada, Paula. Tamo junto mesmo. A gente não tá tão sozinho quanto a gente pensa. Às vezes essa sensação nos toma e a gente fica meio perdido, assim. Tem hora que dá um pouco de desgosto mesmo. É natural, faz parte. Se não fosse isso, ia ser outra coisa. Faz parte. Mas a verdade é que nós estamos aqui para emprestar a nossa voz para aqueles que têm sua voz ignorada. Lembrando que essa história de dizer que animal não fala, desculpa, mas se as pessoas não sabem ouvir, é um problema delas. Eu não posso chegar num país desconhecendo a língua das pessoas e dizer que eles não sabem falar, porque eu ignoro a língua deles. Da mesma maneira, se não sabem reconhecer o rostinho de um bichinho implorando pela vida, não vem acusá-lo de não saber falar, de não saber se manifestar. Não é assim que as coisas acontecem, não. Ninguém tem esse direito. Mesmo, ninguém tem esse direito. A gente tem que minimamente dar conta da própria ignorância. Floquita, para dizer boa noite, porque eu não tenho nenhum boi aqui para representar o nosso tema de hoje. Então, é a Floquita mesmo que vai falar boa noite. Estava internada porque apanhou eu não sei exatamente pneumonia. O que foi que ela teve, mas acho que ela teve uma pneumonia, porque esses bichinhos são muito frágeis e delicados, as intempéries, as mudanças de tempo, mas agora ela já sarou, já está bem, e aí eu queria encerrar só dizendo isso. Lamento mesmo que as pessoas que defendem a vaquejada não estejam presentes para conversar bonitamente aqui, mas tudo bem também, porque nada perdido, nós estamos juntos, nós vamos continuar lutando, a gente vai continuar reforçando, e eu espero que daqui a algum tempo a gente já tenha dado por encerrada a história das vaquejadas e a gente comece a falar sobre rodeio, porque ele é o próximo da nossa mira, tá bom? Beijo para todo mundo, gente. Vegana é a mãe. Tchau!